a adição de ácido clorídrico a alcenos ocorre em duas etapas. Na primeira delas, o íon H+, proveniente do ácido clorídrico, liga-se ao átomo de carbono da dupla ligação, que está ligado ao menor número de outros átomos de carbono. Essa nova ligação é formada à custa de um par eletrônico da dupla ligação, sendo gerado um íon com carga positiva, chamado carbocátion, que reage imediatamente com o íon cloreto, dando origem ao produto final. A reação do 1-penteno com ácido clorídrico, formando 2-cloropentano, ilustra o que foi descrito. Letra A. Escreva a fórmula estrutural do carbocátion que, reagindo com o íon cloreto, dá origem ao seguinte haleto de alquila. Esta questão é estudada na química orgânica, que é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono, que são os compostos orgânicos. O carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações covalentes. Todas as substâncias, tanto inorgânicas como orgânicas, são representadas por fórmulas. Na química orgânica, trabalhamos com duas delas: a fórmula molecular, que mostra quais e quantos átomos de cada elemento estão presentes na substância, e a fórmula estrutural, que representa cada ligação covalente entre os átomos por um traço. A fórmula estrutural pode ser simplificada, por exemplo, juntando-se os átomos de hidrogênio. A fórmula estrutural pode ser plana, que representa todos os átomos em um único plano, ou espacial, que mostra a posição dos átomos no espaço. Os compostos orgânicos são classificados em grupos ou classes que apresentam semelhanças nas suas fórmulas estruturais e, por isso, também apresentam propriedades químicas semelhantes, que são as funções químicas. O grupo de átomos característico dessas classes é chamado de grupo funcional. É importante que você os memorize. O exercício cita 2 desses grupos, os hidrocarbonetos e os haletos orgânicos. Vamos estudá-los. Os hidrocarbonetos são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio, e são, em sua maioria, provenientes do petróleo, um recurso natural não renovável. Eles são usados como combustíveis ou como matéria-prima em várias indústrias. Os hidrocarbonetos também são divididos em subgrupos. Os alcanos possuem somente ligações simples entre carbonos e cadeia aberta, ou seja, não tem ciclos, e tem essa fórmula geral. Os alcenos apresentam uma ligação dupla entre carbonos e cadeia aberta, e essa fórmula geral. Os alcinos apresentam uma ligação tripla entre carbonos e cadeia aberta, e essa fórmula geral. Os alcadienos apresentam duas ligações duplas entre carbonos e cadeia aberta, e essa fórmula geral. Os ciclanos apresentam somente ligações simples entre carbonos e cadeia fechada, ou seja, apresentam ciclos. Os ciclenos possuem uma ligação dupla entre carbonos e cadeia fechada. Os aromáticos contêm um anel benzênico, que tem essa estrutura, e por isso apresenta a cadeia aromática. Já os haletos orgânicos são compostos que contêm pelo menos um átomo de halogênio na molécula. O halogênio pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. O exercício nos mostra um método para produzir monohaletos, ou seja, haletos com um único átomo de halogênio, a partir de alcenos. Vamos tentar entendê-lo mais profundamente. O exercício diz que a adição de alcenos ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o íon H+ proveniente do ácido vai fazer ligação com o átomo de carbono da dupla ligação que está ligado a menos átomos de carbono. Perceba que este está ligado a 2 átomos de carbono, enquanto este está ligado a apenas um. E é ele
que vai fazer a ligação com o hidrogênio. Ao fazer essa ligação, é gerado um carbocátion, que é o carbono com carga positiva, que é uma espécie altamente reativa e que, na segunda etapa, reage com o íon cloreto, formando o haleto orgânico. Perceba que é no átomo de carbono com carga positiva que vai se ligar o halogênio. A questão quer saber qual carbocátion que dá origem ao seguinte haleto orgânico. Para responder, basta que coloquemos no local do halogênio o carbono com carga positiva. Letra B. Escreva a fórmula estrutural de 3 alcenos que não sejam isômeros cis-trans entre si e que, reagindo com ácido clorídrico, podem dar origem ao haleto de alquila do item anterior. A isomeria cis-trans é um tipo de isomeria espacial. A isomeria estuda os isômeros, que são compostos que apresentam fórmulas moleculares iguais, mas diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, esses dois compostos apresentam mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais planas. Eles são, portanto, isômeros planos. Já esses outros dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular e mesma fórmula estrutural plana, mas diferentes fórmulas estruturais espaciais. Eles são isômeros espaciais. Nesse caso, especificamente, eles possuem isomeria cis-trans. Vamos ver por quê. A isomeria cis-trans pode ocorrer em compostos com ligação dupla entre átomos de carbono e em compostos cíclicos, ou seja, compostos que apresentam um ciclo na molécula. Ela não ocorre em compostos com apenas ligações simples entre carbonos, pois todos os átomos ao redor de uma ligação simples têm liberdade rotacional, ou seja, eles rodam livremente ao redor da ligação. E assim, essas fórmulas representam o mesmo composto. Agora, ao redor de uma ligação dupla, os átomos ao redor dessa ligação não têm essa liberdade, e uma vez formada a dupla ligação, é como se os átomos ao redor dessa ligação ficassem fixos nessa posição. A condição para que ocorra a isomeria cis-trans é a seguinte, que cada um dos carbonos da dupla ligação apresente ligantes diferentes entre si. Nesse primeiro exemplo, a condição não é satisfeita e os dois compostos são iguais e, portanto, não são isômeros. Já no segundo exemplo, a condição é satisfeita e os dois compostos são isômeros. Para diferenciá-los, colocamos os prefixos cis-trans. A isomeria cis-trans, também chamada de geométrica, pode ocorrer também em compostos cíclicos. O ciclo, assim como a dupla ligação, não permite a rotação dos átomos ao redor da ligação carbono-carbono e permite a ocorrência da isomeria cis-trans. E a condição é a seguinte, que pelo menos 2 átomos do ciclo tenham ligantes que sejam diferentes entre si. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, não existe isomeria cis-trans. Entretanto, neste segundo exemplo, ocorre isomeria, pois satisfaz a condição. Agora vamos voltar ao exercício. Ele quer saber a fórmula estrutural de 3 alcenos que não sejam isômeros cis-trans entre si, que podem dar origem ao haleto de alquila fornecido no item anterior. Perceba que naquele item já tínhamos descoberto quem era o carbocátion. Agora, basta que do carbocátion desenhemos os alcenos que podem ter dado origem a esse carbocátion. Perceba que a ligação dupla poderia estar em 3 locais diferentes, aqui, aqui ou aqui, e daria 3 compostos diferentes. Letra C. Escreva a fórmula estrutural do alceno do item B que não apresenta isomeria cis-trans. Justifique. Nesse item, ele pede a fórmula do alceno do item B
que não apresenta isomeria cis-trans. Assim, já vimos que a condição para que ocorra essa isomeria em compostos com ligação dupla é a seguinte, que cada um dos carbonos da dupla ligação apresente ligantes diferentes entre si. Vamos reescrever as fórmulas estruturais planas nas espaciais para ficar mais fácil a visualização. Veja que o primeiro satisfaz a condição, o segundo também. Entretanto, o terceiro tem dois ligantes iguais entre si e, portanto, este não apresenta isomeria cis-trans e responde adequadamente à questão, e a questão está encerrada.